Bom, pessoal, bem-vindo ao curso de Introdução aos Sistemas Complexos. Na aula de hoje, eu vou apresentar para vocês o que seriam esses sistemas e vou tentar contextualizar eles também dentro de um paradigma científico. Então, para começar, eu gostaria de elucidar a grande gama de fenômenos explicados pela ciência. Nós temos teorias que explicam desde o microcosmo, na escala de átomos, até fenômenos numa escala macrocosmo, na escala de tamanhos de galáxias. E desse conhecimento decorre toda uma gama de coisas e aparelhos que a ciência nos proporciona, como, por exemplo, celulares, computadores, internet, etc. E ainda nesse conhecimento científico, nós temos a medicina moderna, que tem prolongado a expectativa de vida, aumentado a expectativa de vida das pessoas. Então não há dúvida do grande sucesso da ciência para promover o desenvolvimento humano. No entanto, existe uma grande quantidade de outros fenômenos que não são explicados pela ciência. Aqui eu tenho à direita alguns exemplos desses fenômenos não explicados pela ciência. Por exemplo, aqui eu tenho o cérebro, formado por milhares e milhares de neurônios, que, embora eu saiba relativamente bem como funciona o neurônio, os seus mecanismos de recepção de sinais e emissão de sinais, eu não faço a menor ideia de como a interação desses milhares de neurônios fazem emergir o que a gente chama de consciência. E, ao mesmo passo, eu tenho aqui a imagem de uma cidade. Eu não consigo, ou nós não temos ainda, uma teoria científica que me proporcione governar uma cidade de uma forma sistemática. Atualmente, nós governamos nossas cidades, governamos nossos estados a partir de ideologias, basicamente, e não de uma forma científica, técnica, baseada em fatos empíricos e que da observância desses fatos empíricos você leva a políticas públicas. Indo nessa mesma linha, eu tenho aqui fenômenos econômicos que, da mesma forma, embora tenha teorias econômicas que funcionem relativamente bem em alguns setores, eu não consigo explicar a economia de uma forma geral, de uma forma ampla. E, para finalizar, eu tenho um exemplo paradigmático aqui, que é a previsão do tempo. Embora a gente tenha teorias que expliquem desde o microcosmo até o macrocosmo, eu não faço a menor ideia se vai chover ou não amanhã. Isso aí é o exemplo paradigmático. Bom, mas então, o que há de comum entre esses exemplos aqui colocados à direita? E por que nós não temos uma teoria, por que nós não temos uma explicação eficaz para esses sistemas? Bom, basicamente porque eles são formados por muitas coisas atuando ao mesmo tempo. Então, justamente pela grande quantidade de componentes que esses sistemas apresentam, isso faz com que eu não consiga explicá-lo sob o ponto de vista de uma teoria. E é justamente esses sistemas que eu gostaria de abordar nesse curso. São chamados sistemas complexos. Complexos aqui no sentido de que eles são formados por muitas partes interagindo ao mesmo tempo, o que dá nome de sistemas complexos. Bom, para começar a ilustrar estes sistemas complexos, eu gostaria de trazer para vocês aqui uma população de formigas, Gostaria que vocês percebessem aí duas escalas diferentes, uma escala do indivíduo, e uma escala da população. Na escala do indivíduo, nós temos aqui a formiguinha, um ser bem inofensivo, pequenininho, quase que insignificante. No entanto, do outro lado, aqui eu tenho a escala da população, que é um dos organismos mais vorazes do planeta. Então, duas escalas distintas e contextos completamente diferentes. E ainda dentro dessa escala populacional, como eu vou me referir agora, uma escala macroscópica, eu tenho comportamentos, no caso aqui de uma população de formigas, completamente inesperados sob o ponto de vista da escala microscópica, na escala do indivíduo, como é o caso aqui de uma construção de uma ponte formada pelas formigas. Note que uma formiga sozinha, ela jamais conseguiria se deslocar do ponto A para um ponto B dessa figura. No entanto, a população de formiga, a população de formiga consegue essa proeza. E interessante que essa ponte é construída sem qualquer liderança. Não existe uma formiguinha líder que direciona as outras formigas
para configurar nesta ponte, né? A ponte emerge das interações das formigas, sem qualquer liderança. Então, essa ponte é o que eu vou me referir a partir de agora de fenômeno macroscópico emergente, né? Ela emerge das interações das formiguinhas. Outro exemplo, né, a revoada de pássaros. Mais uma vez eu tenho aqui duas escalas, uma escala do indivíduo, que é o pássaro, a escala da população, que é a população de pássaros, né, revoada. E aqui o fenômeno emergente é a configuração espacial dos pássaros em forma de V. Um pássaro voando sozinho jamais seria capaz de um processo migratório de longas distâncias. No entanto, uma população de pássaros consegue essa façanha, né? Justamente por essa configuração que minimiza o esforço dos pássaros nesse processo migratório. Né? Outro contexto aqui, né, é o caso de pessoas interagindo no mercado financeiro, né, agindo de forma competitiva, né, busca de maximização de lucros, e desta interação emergem fenômenos coletivos não triviais, né, e não previsíveis sob o ponto de vista do indivíduo, mas apenas sob o ponto de vista da população, né, no nível macroscópico, que é o caso de crashes da bolsa, né, como por exemplo aqui a crise de 2008, 2009. Né. Então, eu apresentei aqui contextos, né, fenômenos de natureza completamente diferentes. No entanto, eles carregam situações semelhantes, né, quando eu analiso sob o ponto de vista macroscópico, semelhantes no sentido de que eles fazem emergir situações completamente inesperadas sob o ponto de vista do indivíduo. Né? Então eu posso aqui elucidar algumas características comuns, não só esses três exemplos que eu coloquei, mas toda uma quantidade de fenômenos, né, que eu estou me referindo como sistemas complexos. Nestes fenômenos, ou nesses sistemas, né, eles são compostos por um número muito grande de unidades simples. Aqui simples em relação ao todo, né? As unidades são simples em relação ao todo. E eu tenho um número muito grande delas, né? E essas unidades simples estão interagindo constantemente umas com as outras, né? E além disso, né, esses sistemas também apresentam a característica de que eles não apresentam lideranças, né? Não tem nenhum controlador que dita a forma ou o modo com que as unidades vão se posicionar ou vão se comportar, né? E, finalmente, né, desses sistemas deve emergir algum tipo de comportamento coletivo, né? Então, eu preciso, para que se enquadre dentro do que eu estou chamando de sistemas complexos, eu preciso que unidades simples interajam sem nenhum comando central, sem nenhuma liderança, e que dessas interações emerge algum tipo de comportamento coletivo que não seria obtido se eu analisasse apenas no nível do indivíduo. Então, essas são as características que eu identifico nos sistemas que eu estou me referindo como sistemas complexos. E, para finalizar, o último ponto aqui comum a esses sistemas é que eles não podem ser reduzidos a formas compactas de descrição. Eles não podem ser descritos de uma forma compacta, né? Ao contrário de outras teorias dentro de ciência, né, que são reduzidas a regras compactas, sistemas complexos não podem, justamente pelo fato de que eles são feitos por muitas componentes atuando ao mesmo tempo, e o que faz ou que impossibilita a gente de uma descrição simples destes sistemas, né? Então agora eu tenho, né, condições de colocar estes sistemas complexos dentro de um paradigma científico, né? Então, para isso eu vou citar, né, o pesquisador Weaver, que em 1948, ou seja, 70 anos atrás, ele dividiu a ciência em 3 categorias. Primeiro seriam problemas de simplicidade, segundo, problemas de complexidade desorganizada, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre o que seria isso, né, com mais detalhes, e finalmente problemas de complexidade organizada, que seriam os nossos sistemas complexos, né? Então, primeiramente, eu gostaria de falar sobre problemas de simplicidade. Que tipo de problemas seriam
estes, né? Os problemas de simplicidade são aqueles em que eu analiso fenômenos que podem ser descritos com poucas variáveis, né? E esses problemas foram foram problemas atacados pela ciência do século XVIII, XIX e começo do século XX, né? Algumas teorias clássicas aí se enquadram nesses problemas de simplicidade. Por exemplo, a teoria da evolução, que embora explique explique toda a biodiversidade da Terra, né, ela pode ser reduzida em apenas 3 regrinhas, no caso, hereditariedade, mutação e seleção natural. Então, note que as consequências dessas regras podem ser coisas extremamente complicadas, mas, embora toda essa complicação, ela pode ser reduzida em apenas 3 regras simples, ou seja, regras compactas. No caso aqui, basta eu considerar hereditariedade, mutação e seleção natural, e eu explico a biodiversidade da Terra, né? Outra teoria bem-sucedida e que se enquadra nesses problemas de simplicidade é a mecânica newtoniana, que, embora explique o movimento de corpos tanto na Terra quanto no céu, ela pode ser descrita em apenas algumas regrinhas simples, né? Mais uma vez, simples aqui entre aspas, né? Simples no sentido que ela pode ser colocada de uma forma compacta. Então, basta que eu tenha as 3 leis de Newton mais a lei da gravitação, eu explico o movimento dos corpos, né? Então, ela é uma teoria compacta, né? Ou pertence a problemas de simplicidade. Eletromagnetismo é um outro exemplo, né? Que, mais uma vez, o eletromagnetismo, com toda a sua complicação, explicar no mesmo arcabouço tanto ótica, eletricidade, magnetismo, né? Embora toda essa gama de fenômenos explicados por ela pode ser reduzida a apenas algumas regras, no caso aqui, as equações de Maxwell. Então, basta as equações de Maxwell e eu consigo decorrer todo o eletromagnetismo. Então, mais uma vez, exemplo de uma teoria compacta e que explique uma grande gama de fenômenos, né? Então, problemas de simplicidade, resumindo aqui, né, são formados por poucas variáveis, né? E justamente pelo fato de ser descrito por poucas variáveis, esses problemas permitem a construção de teorias compactas, né? Entrando agora no segundo tipo de problema apontado pelo Weaver, né, temos a complexidade desorganizada. E nesse tipo de problema eu tenho um número imensurável de variáveis, no caso aqui variáveis microscópicas. Por exemplo, se eu tenho um recipiente, né, com moléculas, bilhões e bilhões de moléculas, né, no caso um gás, e variáveis microscópicas dizem respeito às partículas que constituem o gás, né? E variáveis macroscópicas dizem respeito ao gás como um todo. Então, por um lado, se num gás eu tenho bilhões de variáveis microscópicas, no nível do gás, no nível macroscópico, eu tenho apenas poucas variáveis para descrever esse gás, né? Por exemplo, eu consigo descrever o gás a partir da sua temperatura, pressão e volume. Então, são poucas variáveis macroscópicas, embora essas variáveis macroscópicas sejam consequências de bilhões de variáveis microscópicas. Por exemplo, se eu penso temperatura é uma variável macroscópica que decorre de um valor médio das energias cinéticas de todas as partículas que constituem o gás, né? Ou pressão, que seria uma expressão média da transferência de momento das partículas para as paredes do recipiente que contém o gás, né? Então, embora eu tenha bilhões de variáveis microscópicas, no final das contas, basta apenas poucas variáveis macroscópicas para que eu descreva o sistema, né? E o arcabouço que nós usamos para descrever esse tipo de problema é a mecânica estatística, que lida com valores médios, né? Como me referi, temperatura e pressão pode ser interpretado como valores médios e, no final das contas, eu tenho poucas variáveis envolvidas. E, tendo poucas variáveis envolvidas, eu caio novamente em um problema de simplicidade, né? Que aí eu consigo teorias compactas justamente pelo fato de ter poucas variáveis envolvidas, embora essas variáveis macroscópicas sejam decorrentes de bilhões de variáveis microscópicas. E, finalmente, né, tenho aqui a terceira classe de problemas,
que são os problemas apontados pelo Weaver como complexidade organizada, que na verdade são o que nós estamos chamando de sistemas complexos. E nesses sistemas eu tenho um número intermediário de variáveis. Intermediário aqui no sentido de que tem um número suficientemente grande a ponto de não conseguir fazer teorias compactas para estes problemas, né? E ao mesmo tempo esses sistemas apresentam algum tipo de organização. E justamente pelo fato desse sistema se organizar ou se auto-organizar, a ciência das médias não funciona, né? Então eu não consigo usar o arcabouço usual da mecânica estatística para poder descrever estes sistemas complexos, né? Só para ilustrar, né, um caso em que a ciência das médias não funciona, né, eu coloco aqui o exemplo citado pelo Parra, né? Ele fala o seguinte: considere 2 pedaços de pão. Você come 2 e eu não como nada. Consumo médio, 1 pão por pessoa. Então aqui a ciência das médias me diria que a distribuição de pão está ok, né? Todo mundo está comendo a sua parte do pão, né? No entanto, a realidade é completamente diferente, né? No caso, eu tenho uma pessoa que está comendo uma parte a mais do pão, né? Um pão a mais, e outra pessoa não está comendo nada, né? Então aqui a ciência das médias não funciona. E não funciona justamente porque aqui o Parra está se referindo a um sistema complexo que a gente chama usualmente de sociologia, né, ou economia. Apresentei aqui para vocês algumas características, né, básicas aqui desses sistemas complexos, né, e ao longo desse curso eu gostaria de entrar em mais detalhes das técnicas teóricas, matemáticas e computacionais para tentar entender um pouquinho mais estes sistemas. E para finalizar, né, de uma forma lúdica, eu gostaria de apresentar aqui um sistema complexo, no sentido de que eu tenho vários cachorrinhos, né, e esses cachorrinhos, como vocês vão ver aqui no vídeo, eles interagem de forma competitiva e dessa interação vai emergir um comportamento coletivo, né? Então, vou colocar aqui o vídeo para vocês. Então, eu tenho ali um sistema complexo de 5 partículas, ou 5 cachorrinhos, que ao interagir competitivamente faz emergir um comportamento coletivo aqui. No caso, o comportamento coletivo é o giro dos cachorrinhos. E note que não há um cachorrinho líder, né? O giro emerge da própria interação dos indivíduos, né? Sem qualquer liderança. Bom, pessoal, muito bem, né? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula e ao longo do curso a gente vai tentar entender um pouco melhor a respeito desses sistemas complexos.